Olha, a professora universitária e advogada Melina Fachin, que é filha do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, foi vítima de agressões verbais e alvo de uma cusparada de um homem na praça, em frente ao prédio da Universidade Federal do Paraná, onde ela é docente e diretora da Faculdade de Direito. Ela foi chamada de lixo comunista. No final de setembro, no próximo dia 29, Fachin sucederá a Barroso e vai assumir a presidência do STF. O episódio aconteceu na última sexta-feira, dia 12 de setembro, no final da manhã. Um dia depois de a primeira turma condenar Jair Bolsonaro e seus aliados por essa suposta tentativa de golpe de Estado. A professora ainda não se manifestou sobre o ocorrido, mas o marido dela, o também advogado Marcos Gonçalves, disse nas redes sociais que o que aconteceu é fruto do radicalismo de extrema direita. Professor Júlio Anderson, a gente está sempre falando aqui, gente, o tempo inteiro aqui, a gente trazendo de como tudo isso é extremo, né? De como as pessoas estão intolerantes, e aí vamos trazer de ambas as partes. Está todo mundo quer dizer, todo mundo não, muita gente completamente intolerante com a opinião do outro, né? Se você tem uma opinião contrária a mim, você tem que ser execrado e não pode dar a sua opinião, ter o seu posicionamento. E acaba resultando nisso. Exato, Mariana. A democracia, a beleza da democracia é a gente saber conviver com opiniões diferentes. Sim. Se todo mundo pensasse igual, o mundo não evoluiria. Nós não teríamos descobertas científicas, não teríamos avanços tecnológicos. A gente precisa da oposição, o ser humano ele tem o respeitosa, direito, né? Exato, assim como ocorreu nos Estados Unidos, lamentavelmente, o ativista lá de direita ter sido assassinado, aquilo é um horror, uma cena horrorosa. Aqui no Brasil, na época da campanha, um bolsonarista invade uma festa de aniversário e mata uma pessoa que estava comemorando só porque estava com símbolos do PT. Olha que absurdo. A minha solidariedade à professora e também o problema, os extremos. Eu falei aqui mais cedo. A extrema esquerda com a extrema direita é um mal. É um mal, porque eu gostaria muito que as pessoas tivessem um pouco de sabedoria, estudassem um pouquinho de filosofia. Eu vou recomendar aqui um livro de um grande filósofo chamado Aristóteles, chama Ética Nicômaco. Leia esse livro. Para entender um pouquinho o que é a virtude, o que é a justiça. Eu acho que está precisando as pessoas saírem um pouco do celular e ler um pouco o livro de verdade. É verdade. Para sair de mentiras, porque o que a extrema-direita tem feito? Eu falo mais pela extrema-direita porque a extrema-esquerda fez muito mal. A gente viu o que ocorreu na União Soviética, depois que ocorreu a Revolução de 1917, milhões de pessoas foram mortas. Agora, o que nós vimos com o movimento da extrema-direita também com Hitler? Ódio. Ódio, os dois trabalham com ódio. Aqui no Brasil hoje a gente vê esse movimento da extrema-direita com essa onda de comunismo, essa desinformação. Eu quero esclarecer para você de casa, esse negócio de comunismo não existe isso no mundo, nunca existiu comunismo na humanidade, nem o socialismo já acabou, já ruiu. O capitalismo no Brasil é cláusula pétrea, Mariana. Eu queria que as pessoas lessem o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, para ver que lá está escrito, é garantido o direito à propriedade. No socialismo não existe propriedade privada. O Estado simplesmente abole a propriedade privada, tudo é estatal, nem a roupa que você usa no corpo é sua, pertence ao Estado. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma garantia condicional, uma cláusula pétrea, que é o direito à propriedade. Sem propriedade não existe capitalismo. O capitalismo, a economia de mercado, é aquela que você compra e vende. Para você comprar, para você vender, só se você tiver a propriedade. Mas aqui a gente não é comunista. Não, o comunismo nunca existiu. O que existe? O que é comunismo? Não existiu na prática aqui, né? Mas existiam comunistas. Nunca existiu. Nunca existiu. O que é o comunismo? A China é imaginária. Eu só quero informar a população para as pessoas saberem o que é comunismo. O comunismo seria a última fase do socialismo. As pessoas no socialismo acostumaram com estudo estatal. Depois, no comunismo, abole o Estado. Simplesmente o Estado acaba. Isso é o comunismo. O socialismo, como nós sabemos, ruiu em 1991 oficialmente. Não existe nenhum país no mundo hoje socialista. Se você for em Cuba, que o povo tanto fala,
Lá no meio de Havana, você vai encontrar o McDonald's. O que existe hoje? O que existe é, simplesmente no mundo, o capitalismo, que é o único modo de produção viável. A gente tem que ser coerente. O único modo de produção viável é o capitalismo. E a Constituição Federal é muito clara. Ela protege o capitalismo, a livre iniciativa, a livre concorrência. Nós não temos socialismo, o Brasil nunca foi socialista, não é socialista e não existe a menor possibilidade de socialismo no Brasil à luz da Constituição Federal. Mas isso, inclusive, você estava me falando aqui, eu lembrei, só antes de passar para você, inclusive falas do próprio presidente Lula, né? Aí, olha só, Marina, o que acontece? O que ele sonha, foram falas dele, o que ele sonha é isso, tá né? Errado, tá errado. O problema é que trabalha-se com eleitorado, né? Igual o povo da extrema-direita fica falando de comunismo, socialismo, para implantar ódio, para colocar coisa na cabeça da pessoa, que a pessoa não sabe o que significa comunismo, não sabe o que significa socialismo, acha que é uma ditadura terrível, aquela coisa que vai matar todo mundo. Isso não existe. Mas o senhor acabou de reconhecer que foi isso que aconteceu na União Soviética, engraçado. Quando os candidatos falam em socialismo, é para jogar para as respectivas militâncias. Agora, eu tenho informação, eu não posso deixar passar batido uma desinformação como essa aqui para a TV, para alertar as pessoas. Não existe socialismo no Brasil, nunca existiu e jamais vai existir à luz da Constituição Federal brasileira. Deus te ouça, professor, Deus te ouça. Amanda. Mariana, em primeiro lugar, me solidarizo contra a agressão. Aliás, me solidarizo com a filha do ministro e totalmente contra essa agressão que ela sofreu. A gente não compactua com esse tipo de discurso, muito menos com esse tipo de atitude. Por exemplo, nós tivemos, se eu não me engano, há 2 anos, uma jornalista que se referiu à filha menor de idade de Bolsonaro como aquela palavra com P que eu não vou falar aqui em respeito à nossa audiência. Você imagina uma criança ser chamada disso? A gente não concorda, nem para um lado, nem para o outro. É aquela frase, se eu não me engano, não é Montesquieu, aquele cara lá da Revolução Francesa, que ele fala assim, acho que foi o Voltaire. Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até o último momento, até a última instância, que você tem o direito de expressar a sua opinião, né? Não na íntegra aqui das palavras dele, mas a ideia era mais ou menos essa. Então, Mariana, é muito bonito o discurso. Não existe, nunca existiu. Professor, existem partidos comunistas e partidos socialistas no Brasil. São pessoas que defendem isso claramente. Como existe partido republicano, progressista, que é mais conservador do que... Aí a gente fala assim, aí o professor colocou aqui, em Cuba você tem McDonald's lá em Havana, na capital. Quero convidar a audiência, me foge o nome da influenciadora, mas os vídeos dela têm viralizado bastante, Maria, não um convite aqui para conhecerem o trabalho dela. Ela viaja por vários países e tem como meta mostrar as dificuldades, que às vezes a gente viaja, faz uma propaganda muito positiva, ela olha até para valorizar o que a gente já tem no Brasil, etc. E ela fez, professor, uma visita recente a Cuba. Existe uma Cuba que é para os turistas, existe a verdadeira Cuba. Inclusive, no hotel mais caro, lá de Havana, eles tiveram um apagão. Ficaram dias lá com problemas de eletricidade e aí as pessoas não têm acesso a medicamento. Chega um horário que desligam, na realidade, né? Aí as pessoas não tinham acesso a medicamento, não tinham acesso a comida. Então, o que eles estavam fazendo? Eles pegavam coisas deles, que eles tinham levado do Brasil lá para Cuba, ou coisa do hotel, e distribuíam na população, porque a população vive em miséria, porque é isso que esse tipo de ditadura faz. E nenhum desses países que hoje em dia tem essas dificuldades financeiras, essas pessoas estão pregando capitalismo e liberdade, não. O que aconteceu é que essas ditaduras socialistas, professor, elas entenderam que elas precisam de dinheiro. Por exemplo, a China tem um único partido, é o Partido Comunista, é um governo comunista, porém entendeu que precisa do financiamento do capitalismo, senão aconteceria o que aconteceu com a União Soviética, ruiria. Sempre por trás de um grupo comunista tem um bom financiador, exemplo disso o próprio George Soros, que financia a esquerda aí ao redor do mundo todo. Então, pessoal, não se enganem. Quando fala assim, não existe, o comunismo morreu, quando ele falou aqui que o socialismo é uma instância primeira para depois a gente abolir o Estado, por que a gente não chegou nessa abolição? Porque até lá, milhões de pessoas morrem. Eu quero fazer um último convite para a audiência, Mariana, que é, quando alguém falar assim para você, a extrema-direita é nazista, eu quero que você pesquise, vou até indicar um livro aqui, O Diabo na História, que você vai identificar lá, eu não estou nem falando o que é ou não, identifique lá as semelhanças e diferenças do socialismo, do comunismo e do nazismo, tá, pessoal? O Diabo na História. Eu quero convidar você a ler esse livro, é um livrinho meio grande assim, mas vale a pena. Você vai identificar muito mais semelhanças do que diferenças lá, tá? Fica aí o convite.